vocês. Vai vir uma pessoa e vai falar uma frase em inglês, aí vocês ficam com essa pessoa. Mas eu sei falar hello. Hello, Sou da Fé. Graça e paz. Então, eu estou aqui para falar da mídia Sou da Fé. Essa rede que tem o meu coração, a gratidão. Eu estava ali concentrada e vendo as meninas trabalhando. Que eu disse, olha, até eu fazer a minha parte, vocês vão aí, porque eu tenho que ficar concentrada, até eu falar o que eu tenho para falar. Então, assim, elas lá trabalhando e eu vendo com tanto amor, com tanta excelência, planejamento das postagens, a hora. Sabe o Masterchef? Ali é Master Mídia Sou da Fé. É tudo cronometrado, por tempo. Vai o tempo, posta. Então, é minha eterna gratidão por esse povo tão excelente naquilo que eles fazem. E agora vamos lá. Vai dar certo aqui o negócio aqui atrás? Pode colocar. E para o pessoal que vai ver, né, na TV Sou da Fé, seja muito bem-vindo. Como eu falei, meu nome é Nicole. Gosto muito da interação de vocês no YouTube. Hoje não está tendo, mas vocês podem curtir, compartilhar e comentar. Amém? Vamos lá, ver se vai aqui. Ai, minha mão. Vamos lá. A mídia Sou da Fé não é só o que você vê em nossas redes sociais. É a voz da mensagem que a nossa igreja carrega. Amém? Às vezes a gente não tem noção e nem dimensão do quanto aquilo que a gente faz nas nossas redes sociais, na nossa mídia Sou da Fé, alcança pessoas. No culto de quinta-feira, a gente tem um culto dos milagres. E quantas pessoas são curadas através da nossa live? A gente tem uma interação no chat, onde a gente pergunta, né? E lá a gente tem falando, né, sobre todo o cronograma do culto. E também pergunta se a pessoa quer oração. E quantas vidas são alcançadas, quantas vidas são transformadas, quantas pessoas são curadas, só através da nossa live. Amém? Novos membros, a gente tem histórias de novos membros da nossa igreja chegando através das nossas redes sociais. Amém? E agora essa foto, vocês não podem rir, algumas pessoas já viram, mas vamos lá. Foi assim que a gente começou, a gente tem uma história, né? Então, essa sou eu, foi assim que a gente começou na pandemia. Algumas pessoas já viram essa foto, mas faz parte da nossa história. Aqui sou eu, com o celular emprestado, que era de caçula, mas na verdade era da sogra dele. Não era um iPhone, porque as pessoas têm disso, né? Para entrar na mídia tem que ter um iPhone. Não era um iPhone não, minha gente. Era o celular emprestado, ainda era da sogra de caçula, que a gente usava para fazer a live durante a pandemia, né? A mídia Sou da Fé começou a existir na pandemia, existia uma necessidade de a gente transmitir o nosso culto para as pessoas, e foi assim que a gente começou. A gente tem algumas fotos, né, de antigamente, que não existia uma mídia fixa, que começou com Tuane, Paulo Maciel, Giovana, que fez o nosso Instagram, foi feito por ela, mas não existia assim uma mídia, mas a mídia começou na pandemia com esse celular emprestado. E não existe kit mídia, que as pessoas falam, não vou entrar na mídia porque eu não tenho um iPhone 14 Pro Max, 15, 16, sei lá. Eu também não tenho não, e eu tô na mídia. E tá dando certo. Então, às vezes, a gente entra, olha, tem testemunhos, viu? A gente entra na mídia, não tem nem o iPhone, nem o 5, mas o iPhone chega, viu? Tem testemunho das pessoas aqui, depois elas podem contar que o iPhone chegou. Se você quer um iPhone, pois é uma boa deixa. O iPhone chega, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu vou falar 4 chaves fundamentais da mídia. Amém? E a primeira é, comece com o que você tem e a provisão vai chegar. Então, a gente começou com o que a gente tinha. E se vocês olharem para trás, já está totalmente diferente daquilo que a gente começou. Não é mais um celular emprestado, não é mais uma câmerazinha. A gente já tem uma câmera aí que eu não sei dizer, mas 4K, sei lá. Não sei dizer, mas é uma câmera tão boa que a gente ainda está aprendendo a mexer nela. Então, as coisas ainda não estamos num patamar lá que a gente ainda vai chegar, mas já estamos no caminho. Só que a gente não parou, a gente começou com o que a gente tinha. Então, para você que faz parte de um campus do Sou da Fé, comece com o que você tem, faça a sua história. Eu comecei aqui, estamos ali, amém? Vamos lá. Segundo, seja excelente naquilo que você faz. Não adianta você começar aqui e não ser excelente.
Você precisa ser excelente, ser dedicado, servir com amor. Então, assim as coisas vão acontecendo. Amém? O terceiro, quem não se comunica não é lembrado. A gente precisa se comunicar. A gente precisa fazer com que as pessoas vejam que eu sou da fé. Entendeu? A gente precisa tirar uma foto lá no cantinho da foto e postar. A gente precisa fazer postagens que alcance pessoas. Então, quem não se comunica não é lembrado. Quarto, não é sobre visualização, é sobre vidas impactadas com a palavra. Amém? Então, às vezes, vamos fazer um vídeo bombástico que dá 30 mil visualizações. Certo? Alcançou alguma vida? Teve um propósito nesse vídeo? Se alcançou uma, amém, glória a Deus, já deu certo. Mas se deu uma visualização de 30 mil e você não alcançou nada, foi um vídeo vazio, não adiantou de nada. Amém? Vamos lá. Eu estou falando muito rápido, chega, eu estou me cansando. Vou respirar. Como eu faço para servir na mídia? Tempo, você precisa ter tempo. Não adianta você chegar e dizer, olha, eu quero servir na mídia, mas eu não posso estar aqui na quinta, nem no domingo e nem um evento. E aí, como é que vai ser? Não dá. Comprometimento, você precisa se comprometer com aquilo. Vai mesmo ficar na mídia? Vai se comprometer com a escala? Amém? E responsabilidade, você precisa ser responsável com aquela missão que lhe foi dada. Não adianta, né, você ser bom, tiro as melhores fotos, faço os melhores vídeos, mas aí eu gosto de faltar ao culto, eu não gosto de cumprir com a minha escala, não adianta, não vai dar em nada. A sua excelência perde todo o valor. Você pode até ser o melhor, mas acaba perdendo o valor, porque você falta os cultos, não vem as escalas, aí não dá certo. Amém? Ser bom tecnicamente é ótimo, mas ser confiável é essencial. Amém? Lembre-se que o que sustenta uma equipe não é a performance. Mas sabe o quê? É a responsabilidade e um coração disposto a servir. Que é exatamente aquilo que eu vi ali. Nossa, eu até gravei, elas nem viram. Mas o amor delas ali servindo, para mim, assim, é uau. Elas poderiam estar sentadas, poderiam estar realmente... Na verdade, elas estão ouvindo e digitando. Porque eu não sei, esse talento que elas têm para fazer legenda, que elas estão lá digitando tudo que vocês falam aqui, elas estão digitando lá para poder fazer uma legenda perfeita, para vocês olharem lá no feed do Instagram. Então, vocês olham lá, dão uma curtidinha e compartilham. Amém? Então, um voluntário tecnicamente bom, mas sem compromisso, ele desmotiva toda uma equipe. Você é líder, né? Se você não... deixa eu ver como é que eu falo. Deixar essa cultura sair daquilo que você ensinou dessa forma, desse jeito, não faltar, e você acaba abrindo algumas exceções, essas exceções acabam destruindo toda uma cultura que você construiu. Amém? Se você tem alguém, né, que mesmo assim não sabe tirar as fotos perfeitas, que não sabe fazer os melhores vídeos, mas essa pessoa está disposta a aprender, está disposta a cumprir com o horário, essa pessoa está dedicado, com o coração disposto a servir, invista. Prepare essa pessoa. Sabe por quê? Ela vai ser fundamental na sua equipe. Mesmo que ela não saiba, mas ela aprende. Ninguém sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Como eu já falei, tem gente que sabe muito mais do que eu. Mas a gente está aprendendo todo mundo junto. Amém? Tá difícil, né? É que eu sou filha dele. Então, invista nessa pessoa, invista em quem quer aprender, em quem está disposto. Nem sempre a pessoa que tira a melhor foto é aquela pessoa que vai ser uma pessoa fundamental na sua equipe. Amém? A mídia na igreja não é só a entrega criativa, é um comprometimento com a missão. Você precisa entender o porquê dessa foto, o porquê desse vídeo, qual é a missão que você está entregando para as pessoas. Porque eu queria colocar essa frase aqui, só que eu acabei não colocando, e eu vou dizer aqui para vocês. Como um comunicador cristão, sua missão é conectar pessoas com a mensagem do reino, e não apenas preencher um feed no Instagram. Amém? Porque às vezes a gente está tão ocupado, e eu incluo a gente também, porque a gente também está aprendendo, ocupado com a quantidade de eventos, com a quantidade de coisas que acontecem,
que a gente acaba não criando uma estratégia e pensando na nossa missão, o porquê dessa foto, o porquê desse vídeo, quem a gente quer alcançar. Nosso feed não precisa ser só bonitinho de fotos preenchidas, a gente precisa alcançar vidas, mostrar a nossa igreja, mostrar aquilo que a gente prega. Amém? Vamos lá, deixa eu ver onde eu parei. Comunicação na igreja, ela precisa ser intencional. O fotógrafo, o filmmaker, o design, todos eles precisam ser intencional e precisam entender a nossa missão, que é um trabalho maior. Seu trabalho não é só tirar fotos bonitas, como eu falei, mas é criar conexões reais. Vamos lá. Seu trabalho não é só tirar o crachá, né? Eu tô com o crachá emprestado, gente. Meu nome não é Duda. E ele caiu aqui, mas é só para mostrar para vocês que eu vou falar sobre as vestimentas. Mas vamos lá. Seu trabalho não é só tirar ou fazer fotos bonitas, é criar conexões reais com quem está do outro lado da tela. Amém? Vamos passar aqui. Tempo de preparação. Como é que eu faço? Eu quero entrar na mídia, como eu falei, você fala comigo, a gente conversa. E para entrar na mídia não é de qualquer jeito, como se fala por aí. É só chegar lá e falar com Nicole, você entrar na mídia e você já está servindo. Não é assim. Não é assim mesmo, não. Não funciona dessa forma. A gente tem um tempo de preparação. E esse tempo de preparação é como? É durante um mês. E o que é durante esse um mês, o que acontece? A gente vai conversar sobre algumas coisas. A gente vai saber se você está fazendo a escola da fé, você precisa estar fazendo ou vai começar. Porque se você está servindo a nossa igreja, você precisa acreditar na nossa visão. E acreditando na nossa visão, você precisa estar fazendo a escola da fé ou ter feito a escola da fé. Amém? Então, a gente vai conversar sobre algumas coisas, né? Como é que anda, as suas postagens no seu Instagram pessoal, né? O que você anda postando. Porque a mídia também é muito vista, você sabia? É aquela pessoa da mídia que está postando tal coisa, que está postando uma foto de biquíni. Amém? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Como é que funciona, o que você precisa fazer, explicar como é que funciona a mídia do Sou da Fé, que eu vou estar explicando aqui. Que as pessoas falam, nossa, pra que 50 pessoas atrás daquele balcão? Pois é, eu ainda estou precisando de gente. Se eu contar para vocês que a gente precisa hoje de alguém ali sentado só postando, porque ela tem que tirar foto, sair correndo, tirar o cartão de memória, correr, editar e postar. Se tivesse uma pessoa sentadinha lá só recebendo o cartão dela, ela não precisaria correr. Ela ia ficar o quê? Tirando foto. Então, ainda estou precisando de gente. Exatamente. É a igreja toda. Dá para todo mundo. Então, vamos lá. Eu acho que... Como funciona aqui. Pronto. Vou explicar para vocês quais as funções da mídia para quem não conhece. Que é os stories, que é a menina que fica com o celular, ela não está aqui por enquanto. Mas é o do gimbal, é aquela pessoa que fica com o celular aqui na frente no gimbal. É aquele, como é que eu falo para vocês? É aquele equipamento que fica aqui andando de um lado para o outro, né? Por que existe esse gimbal? Para poder captar as imagens de pertinho. Amém? A live, que é o que você já conhece, que é o nosso canal da TV Sou da Fé, no YouTube. Fotógrafo, que é essa função aqui dessa moça. Videomaker, que faz os nossos vídeos. Apresentador, que apresenta as nossas entradas, né, tanto nos stories, ou se precisar no YouTube também. Elas são muito bem preparadas, amém? Técnico, que é aquele responsável quando dá aqueles BO, porque acontece, é tecnologia, sempre vai acontecer alguma coisa. De uma câmera parar, de ficar sem áudio, ou dar um pane no sistema do OBS. Então, a gente precisa de um técnico. E o criativo, que são os nossos designers, né, que por enquanto estão sem missão, mas eles vão voltar ativa. A gente tem um grupo de criativos. Hoje a gente não tem mais só um design, mas tem vários designs produzindo. Então, é uma equipe grande e vai crescer mais, pastor. E vai crescer mais, né, que são os nossos designs. E a gente trabalha por escala, né? Eles nem sempre estão servindo, apesar que, graças a Deus, eu não tenho um problema. Não tenho problema com isso, em chamar uma pessoa para substituir outra. E eu ouvi algo e fiquei até muito feliz, que uma pessoa falou assim, você não me colocou na escala do Sim para a Fé.
Eu disse, meu Deus, como é que eu fico feliz com isso? Como assim você não me colocou? Então, eu não coloquei essa pessoa, mas eu estou feliz porque essa pessoa queria estar na escala do Sim para a Fé. Então, eu como líder fico, assim, extremamente grata pela vida dessa pessoa, por ela querer fazer parte, por querer servir, né? Por querer estar junto com o nosso time. Amém? Deixa eu ver mais aqui. E as vestimentas, né? Que a gente precisa se vestir de preto. E por que de preto? Porque a gente anda em vários lugares por aqui, eles têm acesso livre, todo esse palco, todo aqui na frente. Então, a gente precisa chamar menos atenção. Então, o preto acaba se disfarçando aqui com a nossa parede preta. Então, por isso, eles são vestimentas pretas. E usar o crachá. O crachá é essencial. Apesar de não estar com o meu, estar com o crachá emprestado. Mas o crachá é essencial. Você precisa se identificar, mostrar para a pessoa que você está tirando uma foto, que você faz parte da mídia dessa igreja. Inclusive, existe, eu não sei se é uma lei, algo que agora as igrejas estão postando, e eu vou estudar sobre, que a gente precisa comunicar para as pessoas que a gente está tirando foto delas. Porque não sei o que está acontecendo por aí, mas agora a gente precisa comunicar, postar no nosso Instagram e colocar uma plaquinha ali para elas autorizarem as fotos delas. Caso elas não queiram, é verdade. Pois é. Então, no mínimo, a gente precisa estar com crachá para dizer que a gente não é uma pessoa aleatória. Estamos aqui tirando foto para colocar nas nossas redes sociais. Amém? As nossas redes sociais são o Instagram, Ministério Sou da Fé, o YouTube TV Sou da Fé, e o nosso Facebook também, Ministério Sou da Fé. E eu vou dar um ênfase no nosso Instagram, né? Que é a rede social que eu acredito que a gente mais usa, junto com o YouTube, né? E no Instagram, a importância de todos os campos ter. Eu acredito que quase todos têm. É muito importante estar ativo e colocar todas essas coisinhas que eu falei aqui, vocês podem assistir, reassistir de novo, no Instagram de vocês. Existe uma missão, o Instagram não é à toa, vocês precisam alcançar vidas, não é só colocar fotos, preencher uma lacuna, deixar bonito. Existe uma missão, vocês precisam entender o porquê daquela foto, o porquê daquele vídeo, o que a gente vai alcançar, o que nós estamos mostrando. Se é a nossa igreja mesmo, se só estamos mostrando as pessoas de mão levantadas aleatoriamente. Então, a gente tem uma missão e nós, como mídia, precisamos cumprir isso. Amém? A importância de todos os nossos Instagrams dos campos ter a mesma identidade visual, né? A gente precisa ter essa conexão, precisamos ter a mesma bio, né? Está interligado porque somos uma igreja só, amém? Uma igreja só com muitos campos, amém? Agora, eu queria chamar uma pessoa rapidinho, porque agora eu só tenho 2 minutos, passou realmente muito rápido. E essa pessoa, ela vai falar em 2 minutos, tá, pessoa? Ela vai falar rapidinho a experiência dela como mídia. Essa pessoa chegou na nossa igreja através da mídia e ela vai falar um pouquinho da experiência dela. Uma pessoa que não falava, era quase muda, e hoje ela faz parte da mídia Sou da Fé. Pode subir. Inclusive, tá servindo hoje. Bom dia, pessoal, graças e paz. Vou correr aqui. Me chamo Jennifer. Eu cheguei no ministério através da mídia. O que eu via era algo muito simples, mas desde já, sempre à frente do tempo, né? Então, eu vi os vídeos, via aquela empolgação e eu identificava todo mundo. Quando eu cheguei aqui, eu ficava, olha, a pessoa que apareceu em tal vídeo. Então, a mídia, ela é muito importante para criar essa conexão. E foi assim que eu cheguei até aqui, né? Foi o que eu vi que me cativou, né? Além da palavra. E quando eu cheguei, eu sempre gostei muito de criar, eu não falava muito, mas eu falo muito, quem me conhece sabe. Eu falo pelos cotovelos, mas quem aqui sabe que o inimigo tenta roubar isso da gente, né? O que a gente tem de melhor. Então, ao mesmo tempo que eu queria fazer isso, algo me travava. Vergonha, o que vão pensar? Vão pensar que eu estou me mostrando aqui, chegar com o celular. Então, às vezes a gente se preocupa muito com o que vão pensar, não é mesmo? E se você se preocupar com isso, você nunca vai começar. Então, se eu tivesse dependido disso, eu não teria começado. Aí eu cheguei e falei com a Nicole com muita vergonha, né? Eu gostaria de servir na mídia. E eu já fazia algumas coisas, né? Algumas legendas, mas era só isso, né?
Então, quando eu cheguei e comecei, eu fui aprendendo coisas que eu achava que eu já sabia, eu não sabia. Então, como me portar com a câmera, o gimbal. E são passos que eu fui dando aos poucos, né? E eu acredito que quem tem essa vontade, não deixa guardado, vai lá, ora ao Senhor, fala com Nicole, que Nicole é uma pessoa muito humilde para ensinar. Acho que ela é uma das pessoas que eu cheguei para falar das minhas dificuldades com o celular e tudo mais, e eu me dispus a aprender, e ela me ensinou com tanto amor, com tanto carinho, que eu fiquei, meu Deus, e eu estava tão constrangida esse tempo todo, mas não, ela não vai te criticar porque você não sabe, ela não vai fazer isso, ela vai te puxar para perto, vai te ensinar, vai te mostrar novas estratégias, então foi assim que eu fui dando os meus passos, e muito obrigada. Amém, gente. É isso, o meu tempo acabou. Essa é a nossa mídia Sou da Fé. E se você quiser fazer parte desse time, dessa família, com muito amor, vou estar de braços abertos para te receber. É isso.